seja muito bem-vindo a mais um episódio da My Farm Agrocast. Eu me chamo Antônio Jorge e dessa vez, no nosso episódio, nós vamos conversar um pouco sobre fitopatologia, fitossanidade, sobre agricultura biológica e ao meu lado, né, eu tenho aqui o Nicolas, né, nosso especialista agronômico da My Farm Agro. Nicolas, com quem que nós vamos conversar hoje? Quem é o nosso ilustre convidado, né, que chega aqui para dividir um pouco dos KMs acumulados nessa trajetória dentro da área da fitossanidade? Certo. Sejam bem-vindos aqui ao videocast da My Farm Agro. Hoje nós estamos com o professor José Otávio Menten, professor, engenheiro agrônomo, mestre em fitopatologia, doutor em agronomia e fitossanidade e professor sênior da Exalc. Seja muito bem-vindo, professor. É um grande prazer estar aqui com vocês. Uau, legal. Professor. Ele falou de várias competências, né, professor? Falou sobre engenheiro agrônomo, mestre, doutor em agronomia, né, professor sênior da nossa querida Exalc, né, a qual nós somos alunos egressos, né? E, professor, antes da gente ir para o papo mais agronômico do negócio, conta para nós um pouquinho da sua trajetória, né, dentro da área da fitopatologia, da fitossanidade, né? O professor tem uma vasta experiência no Brasil, mas também tem algumas experiências internacionais. Conta um pouquinho da sua trajetória ali para o pessoal que está nos ouvindo e vendo através desse videocast, para conhecer um pouquinho mais do professor Menten, né? Eu já conheço um pouquinho, mas eu gostaria que as outras pessoas também soubessem um pouco mais da sua trajetória. Muito bem, é um prazer contar um pouquinho da história. É uma história longa, já são quase 50 anos. Esse ano eu estou fazendo 50 anos de formado. Então, me formei em 73 na Exalc, sou filho e neto de produtores rurais, uma pequena propriedade próximo de Jundiaí, Várzea Paulista, e comecei a me interessar por fitopatologia durante o período de graduação na Exalc. Quando eu me formei, estava sendo montada a Embrapa. Mas, inicialmente, meu primeiro trabalho na área de fitopatologia, na área de melhoramento de plantas, de uma maneira geral, foi no Instituto Agronômico. Trabalhei no setor de fruticultura de clima temperado, com grandes expoentes da área. Mas, logo depois, a Embrapa me chamou, ela estava sendo constituída, e eu passei a trabalhar na Embrapa, aí já trabalhando numa equipe de melhoramento de plantas, visando a resistência a patógenos, principalmente na cultura do feijoeiro. Mas trabalhamos com citros, com pimenta, com diversas culturas, de acordo com os projetos que surgiam provenientes da Embrapa. Posteriormente, fui contratado pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura, fazendo parte, então, dessa equipe que trabalhava com melhoramento, e desde 1985 eu sou professor da Exalc. Durante esse período, eu tive a oportunidade de fazer diversas viagens para o exterior, 3 pós-doutorados. O primeiro deles foi na Holanda, em Wageningen, trabalhando com epidemiologia e resistência de plantas a patógenos. Depois eu estive mais um ano na Dinamarca, em Copenhague, trabalhando com sanidade de sementes, patologia de sementes, que estava em uma época emergente. E, pouco mais tarde, eu passei um ano em Cambridge, também trabalhando com biotecnologia. Então, foram experiências diferentes, mas sempre na área de fitossanidade. Ô, professor, ainda dentro desse contexto, né, o professor sempre dá para perceber, você tem uma trajetória, você tem uma graduação, tem o mestrado, tem o doutorado, tem o pós-doc, né, as especializações vão fazer um aprofundamento muito maior, mostra o quanto que o professor se preocupa, né, se preocupou durante toda a sua trajetória em continuar aprendendo. Né, na sua visão, né, qual que é a importância que você vê isso no dia a dia? Porque ainda como um professor sênior da Exalc, né, um professor que você ainda continua convivendo com pessoas jovens e ministrando, às vezes, algumas disciplinas como a introdução à engenharia agronômica. Então, como que você vê isso daí, professor? Porque o professor tem uma dedicação muito grande para o conhecimento. Trabalha com jovens que estão, né, com 17, 18, 20 anos, entrando num curso de engenharia agronômica dentro de uma grande instituição. Como é que você enxerga como era antigamente e como é nos dias de hoje? Como que é a sua visão
diante desse cenário inicial, sabe? Bem, primeiro é que eu acho que para eu me manter atualizado, eu tenho que conviver com os jovens, né? Você vai em qualquer empresa hoje, prevalece moçada trabalhando nas mais diversas áreas. Então a gente a ciência, a tecnologia, ela é baseada em inovação. Então são essa moçada que está trazendo muita inovação e a gente, se quiser se manter no mercado, se manter atualizado, tem que estar convivendo com os jovens, com essas startups que estão surgindo no mercado. Mas eu vejo que a nossa contribuição como professor tem que ser sempre renovada também. Nós não podemos continuar com os mesmos métodos que nós ensinávamos há 50 anos, porque a postura dos estudantes mudou bastante. O tipo de aluno que chega, a maneira de você convencê-los a gostar do que você gosta também. Nós somos fanáticos aí pelo agro, pela fitossanidade, pela fitopatologia. E nós temos que transferir um pouco desse amor ao conhecimento, o respeito à ciência para esses jovens também. Então, nós temos que nos atualizar e temos que tentar levar esse conhecimento, a importância de uma bela formação básica para que as pessoas possam criar o seu próprio conhecimento. E eu acho que essa oportunidade que a universidade dá de nós convivermos com estudantes, desde dos recém-ingressos, que querem ter uma visão ampla do que é engenharia agronômica, as 7 áreas diferentes, isso tá na mão de pessoas que já passaram pelo agro e que conviveram em diversas dessas áreas. Mas nós também devemos estar acompanhando o que tem de mais atual em termos de pesquisa. Então, temos que estar acompanhando os grandes expoentes da agricultura no Brasil e no mundo para nos mantermos atualizados e contribuirmos para que o Brasil continue nessa trajetória aí, que foi de uma grande mudança nesses 50 anos. Nós éramos importadores de alimento quando nós nos formamos, hoje nós somos um dos maiores exportadores. Então, nós demos uma guinada na agricultura e nós fomos testemunhas vivas dessa história de transformação que sofreu a agricultura aqui no Brasil nesses últimos 50 anos. Legal, professor. E nesse ponto que o senhor tocou de estar sempre se atualizando e sempre trazendo esse conhecimento, eu acredito que seja muito importante que o senhor, antes de passar o conhecimento, tenha que quebrar algumas barreiras que o pessoal acaba entendendo um pouco incorretamente sobre a agricultura, né? Principalmente nessa questão de transformar alguns dados brutos que são divulgados nas mídias, que podem ser interpretados tanto de um jeito positivo como de um jeito negativo, né? Mas isso vai depender muito dos KM acumulado, como o Antônio falou, e da interpretação que você coloca a partir de uma metodologia científica, né, professor? Perfeito. Eu acho que, como em todas as áreas, a gente tem que ter uma posição muito equilibrada. Mesmo na ciência, podem existir divergências, né? A partir de uma série de dados que a gente observa, nós podemos tirar conclusões que sejam diferentes. E aí a gente tem que ter a tolerância de ouvir a opinião das outras pessoas, ter um debate que é fundamental. O debate de ideias ele é essencial, e o que vai prevalecer é o que convencer a maior parte dos técnicos. Eu acho que o grande problema hoje, o agro virou assunto de moda aqui no Brasil, né? Todo mundo hoje já reconhece o agro como sendo o esteio da nossa economia. Então surgiram, e é uma atividade multiprofissional, isso não é uma área exclusiva do engenheiro agrônomo, nós temos profissionais de todas as áreas atuando e sendo importantes no agro, mas existem também pessoas que são esses influenciadores digitais, tal, que muitas vezes são mais ouvidos do que os cientistas e os pesquisadores, e muitas vezes expressam opiniões que não têm o devido respaldo. Então, está tendo muito mitos na agricultura que acabam prejudicando a imagem do próprio agro brasileiro. Isso existe em diversas áreas, né? Uhum. Como na parte de transgênicos, que houve uma grande discussão, na parte dos defensivos agrícolas, no que se refere a desmatamento, o valor do Brasil, da nossa segurança jurídica. Então, o que eu defendo sempre
é que os dados científicos são essenciais e eles devem ser buscados em pessoas que detêm esses dados científicos e que possam tentar interpretá-los da melhor maneira possível. Aberto ao debate, sempre disposto a discutir ideias que sejam divergentes com muita serenidade, sempre buscando o convencimento dentro do que a ciência e a tecnologia nos permite. Com certeza. Nossa, muito legal você trazer isso, professor. Porque realmente tem muita gente que vai dando opinião sobre o assunto que conhece pouco e simplesmente não se importa com o método científico, né? Isso vale da importância de trazer um grande profissional, um grande pesquisador igual o senhor aqui para conversar um pouquinho com a gente. Professor, a gente trouxe uns dados sobre o número de registros de produtos químicos que foram colocados pelo MAPA, né, no Brasil. E nas últimas décadas, esses números aumentaram consideravelmente. E a interpretação desses dados pode ser um pouco contraintuitiva até do porquê que isso aconteceu. Eu queria trazer um pouquinho para o senhor e perguntar para o senhor a opinião sobre por que esses produtos vêm aumentando. Então, de 2011 a 2014, nós tivemos cerca de 570 produtos registrados no Ministério, produtos novos. De 2015 a 2018, foram 1.290 produtos. E agora, nos últimos 4 anos, de 2019 a 2022, foram 2.182 produtos. Professor, como que o senhor enxerga isso? E, de forma mais leiga, assim, será que estão aumentando o tanto de produto que colocam na nossa comida? Será que está prejudicando, de alguma forma, a saúde de quem consome as comidas brasileiras? Bom, o primeiro ponto é entender que um produto, para ser utilizado, um defensivo, ou agrotóxico, ou produto fitossanitário, para ser utilizado aqui no Brasil, ele passa por um rigoroso processo de registro, que envolve apresentação de uma série de testes, tanto do ponto de vista agronômico, como do ponto de vista toxicológico, como do ponto de vista ambiental. Então, para se obter o registro de um defensivo aqui no Brasil, esses estudos eles são avaliados de maneira extremamente rigorosa pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa e pelo IBAMA. E só após ser aprovado nessas 3 instituições é que o produto ganha o registro e ele pode passar a ser comercializado. Então, isso nos dá uma segurança muito grande. E com o passar do tempo, essas regras, essas exigências para se registrar produtos ficam cada vez mais rigorosas. O que significa que produtos mais novos, eles são melhores que os produtos mais velhos. E toda vez também que se detecta um problema qualquer, comprovado cientificamente, de um produto que está trazendo algum efeito colateral negativo, seja ele um efeito agronômico, dele perder eficiência, seja ele ambiental, dele causar algum desequilíbrio ambiental, seja ele toxicológico, de trazer um risco inaceitável, seja para quem é o aplicador ou para quem vai consumir eventuais resíduos desses produtos em alimentos, existe o procedimento da reavaliação. Se for comprovado, esse registro é cassado e esse produto não pode ser mais utilizado. Nós passamos recentemente aí por um processo de reavaliação do carbendazim, que é um fungicida, paraquat, uma série de produtos que tiveram o seu registro cancelado. Então, a seriedade aqui no Brasil é muito grande, nesse caso. O grande problema do processo de registro aqui no Brasil é a morosidade desse processo. Nós registramos tanto produtos novos, em alguns casos esses produtos novos são os que trazem tecnologia mais avançada, são produtos melhores, e às vezes demora 8, 10 anos desde a entrada do processo de registro até esse registro sair. Enquanto em outros países, que são mais ágeis nesse processo de registro, essa tecnologia já está disponível, são concorrentes nossos. Então nós temos aqui tentar fazer com que o tempo necessário para análise desses produtos novos seja o mais curto possível, mas mantendo o rigor. Esse é um primeiro ponto. E agora, o segundo ponto que eu acho muito importante é que não existe relação entre número de produtos registrados e utilização. A utilização, o agricultor ele só utiliza o defensivo quando ele realmente precisa, porque é um produto que onera o seu custo, né? Ele só vai usar quando realmente for necessário. E se ele tiver uma ampla gama de alternativas, ele vai escolher o melhor produto, o melhor preço, o que dá maior assistência para ele. Então, quanto mais produtos nós tivermos registrados,
é melhor para a agricultura, é melhor para o agricultor. Principalmente levando em consideração que nós, para as culturas de maior importância econômica, nós temos um bom número de produtos registrados. Mas para as culturas de menor importância econômica, que nós chamamos de minor crops, ou culturas com suporte fitossanitário insuficiente, o número de produtos registrados é muito pequeno. Se nós estamos falando de produto químico, o registro é por praga e por cultura, diferente dos produtos biológicos, que o registro é feito exclusivamente para a praga. Eu registro para uma praga um produto biológico, ele pode ser usado em qualquer cultura, mas o químico não. Então, se eu utilizo, por exemplo, um produto que é bom para uma determinada praga, mas é registrado para tomate ou para batata, se eu aplicar ele, por exemplo, no pimentão e esse produto não for registrado para o pimentão, é considerado uma inconformidade. E isso pode dar um entendimento inadequado para quem vai interpretar os dados. Então, por isso que é importante sempre você ter o conhecimento do assunto para poder se posicionar com base em fatos que impliquem, de fato, nos eventuais riscos de nós nos alimentarmos, por exemplo, com produtos que tenham resíduos, né? Se ele estiver abaixo do nível estabelecido, esse resíduo ele vai ser inócuo, não vai causar nenhum efeito prejudicial à saúde humana. Beleza. Ô, professor, você entrou nessa temática e comentou aqui sobre a questão dos produtos biológicos, né? Então, por exemplo, se a gente olhar só em 2022, nós temos 136, quase 150 produtos biológicos aí aparecendo, né, no mercado, obtendo um registro. E normalmente a ideia do biológico, assim, do conceito até o produto entregue, ele é um prazo mais curto, né? Nós estamos falando, assim, às vezes, da concepção até a entrega do produto, comercialmente falando, em 6 meses. Né? Tem alguns relatos direcionados a isso. E também existe, né, um grande apelo, vamos falar assim, de produtos biológicos pelo mercado externo. O Brasil é um país que exporta muito produto, sempre vai buscando alternativas mais sustentáveis, mais duráveis, que tragam um pouco mais de segurança alimentar para quem consome esse tipo de produto, né? Pode existir algumas sanções futuramente, eu não sei como vão se comportar em relação aos produtos oriundos do Brasil, mas eu queria que o professor passasse uma visão sua sobre o mercado de biológico. É um mundo relativamente muito novo, né? Que todo mundo acaba tendo o interesse de atuar e que permite, né, que a gente ganhe, né, uma celeridade na obtenção de um novo produto dentro do mercado para oferta, né, para você ter disponível para uso, e que muitas das vezes ela tem a sua chancela técnica também, porque eu imagino que um produto biológico, para você ter o registro dele, ele tem que funcionar tão bem quanto um químico. É mais ou menos nessa temática? É mais ou menos a mesma coisa. A evolução dos produtos biológicos foi muito grande a partir de 2015. Entraram grandes empresas no mercado, profissionais altamente qualificados. Então, toda aquela pesquisa que existia aqui no Brasil, nas bancadas das universidades, das instituições de pesquisa, elas estão sendo incorporadas por empresas, desde grandes empresas até por startups. Hoje nós temos dezenas ou centenas de pequenas empresas novas, pequenas, que estão explorando essa diversidade biológica que nós temos. Então, o número de bioinsumos, e o Brasil criou uma política, nós temos uma política de bioinsumos, existe um apoio muito grande ao desenvolvimento tanto de biofungicidas, bionematicidas, bioinseticidas. Então, nós estamos dando a chance para que essas empresas elas entrem no mercado, e o agricultor brasileiro ele sempre está em busca de inovação. E esses produtos biológicos novos, eles estão cumprindo muito bem o papel. Nós temos ótimos inseticidas biológicos, nematicidas biológicos, e o efeito disso, em termos de qualidade do alimento, é muito bom, né? Nós vamos, cada vez que a gente reduz o químico, nós melhoramos a possibilidade de nós termos alimento cada vez de melhor qualidade. É importante lembrar que os produtos biológicos, o grande mercado dos biológicos é na agricultura convencional. Nós vamos provavelmente usar o biológico juntamente com o químico. Então nós temos que conhecer muito bem essa compatibilidade, como que é essa interação do químico com o biológico. E muita gente pensa o seguinte, né? Assim, ó, ou eu uso o químico,
ou eu uso o biológico. Eu acho que a gente tem que ser menos dicotômico, às vezes, na maneira de pensar e entender que, assim, ó, por que eu não posso substituir o ou por e? Né? Então, eu vou continuar usando o químico em algumas ocasiões, onde, de repente, eu preciso de um efeito mais imediato, né, de curto prazo, mas eu posso também ter o biológico dentro do meu sistema. Eu acho que isso fica bem claro, professor, você comentou sobre a questão dos bionematicidas, por exemplo. Bionematicida é um produto que, se a gente analisar, nós tínhamos produtos muito tóxicos, quimicamente falando, quando nós íamos para essa opção, e a gente vê que os biológicos tomaram conta, né, entregando resultados tão bons quanto o químico. Em algumas ocasiões, continua se usando, existem algumas alternativas, mas parece que o biológico, por exemplo, na área de bionematicida, ele tomou conta. Quer dizer, então ele cumpriu está cumprindo a sua missão, a sua entrega. Então é muito importante a gente ter essa distinção, né? Não é distinção, não, adicionar isso ao nosso discurso, que não precisa ser ou eu uso um ou eu uso o outro. Eu acho que o E ali, né, a gente se acostumou, acho que por conta de política, de futebol, a ser sempre ou você é Palmeiras ou você é Corinthians, ou você é do candidato A ou você é do candidato B. E, na verdade, na agricultura a gente não precisa fazer isso. Tem um conceito que a gente trabalha que é o manejo integrado, né? O manejo integrado fala muito sobre isso, né? O manejo integrado de doenças, de nematóide, de praga. Como que o professor vê? Isso é fundamental, essa ideia do manejo integrado de pragas em geral, sejam eles os insetos, os ácaros, nematóides, os fungos, as plantas daninhas, é fundamental, né? Nós temos sempre que usar todas as medidas disponíveis, sejam elas genéticas, químicas, físicas, culturais, através de normas, usar essas medidas simultaneamente ou em sequência, procurando sempre medidas que sejam preventivas, para só se utilizar o defensivo quando ele realmente for necessário. Porque o defensivo acaba onerando o custo de produção, seja ele químico ou biológico. Mas, felizmente, nesses últimos anos, nós estamos colocando à disposição dos agricultores defensivos melhores, tanto entre os químicos, que têm menor toxicidade, nós utilizamos em menor dose, como dos biológicos, que são ambientalmente muito mais seguros. Do ponto de vista toxicológico, muito mais seguros. E isso o agricultor está enxergando. Tanto que, enquanto o mercado de químicos, a projeção de crescimento nos próximos anos é de alguma coisa entre 1% a 3% ao ano, os biológicos aqui no Brasil devem crescer 20% a 30% ao ano. Então, o agricultor ele vai em busca de alternativas que atendem à necessidade dele de controlar devidamente determinada praga, mas o agricultor ele é o maior ambientalista que existe. Ele sempre ele vai procurar utilizar, dentre as alternativas disponíveis, aquilo que ele entende que vai causar menos efeitos colaterais possível na sua área. Afinal, ele se alimenta daquilo que ele produz, a família dele está vivendo naquele ambiente, então ele é um ambientalista. Ele tem que cuidar, ele enxerga hoje que a sustentabilidade é essencial. E nós temos que valorizar isso daí. Tanto que nós vemos que o biológico, além dele poder ser adquirido pelos produtos fabricados por grandes empresas, existe uma gama de produtores rurais que têm as suas próprias biofábricas, né? Ele produz, ele tem uma orientação, e se ele tiver uma boa estrutura, ele pode produzir os seus biológicos na propriedade dele, e é o que a gente chama dos biológicos que são produzidos on-farm. Isso é muito discutível, mas eu acho que é uma realidade que nós temos que encontrar e temos que ajudar esses produtores que têm as biofábricas a produzirem, fazerem uso de produtos de boa qualidade, que tenham técnicos os ajudando para que eles possam produzir algo que realmente seja eficiente e não tenha risco nem ambiental, nem toxicológico. O professor Sérgio Mazaro, que você deve conhecer, ele tem uma frase muito característica, né? Ele fala, biológico, quem não usou vai usar. Então, nós precisamos entender que já faz parte da rotina. Tem muitos produtos que são produzidos de maneira sintética, né, que tem o seu fundamento, às vezes, dentro da microbiologia, né, pela identificação de um
extrato, ou algum tipo de indução de resistência, sempre tem alguma coisa por trás de origem biológica, né? Não foi algo que surgiu do nada na cabeça de alguém, sempre tem um embasamento, sempre tem uma história por trás que, na maioria das vezes, acaba tendo um vínculo biológico, né? Se eu não me salvo engano, se eu não estiver errado, até mesmo o próprio glifosato ali, ele tem uma origem biológica por trás de tudo isso, né? Exato. Isso não é só na saúde das plantas, até a própria saúde humana, né? Os antibióticos tal foram detectados a primeira vez, eram produtos que saíram de fungos, né? Como a penicilina vem é um produto originário de um fungo penicillium. E aí isso daí a gente acaba sintetizando através de métodos químicos um produto que originalmente era produzido por um organismo. Isso nos permitiu, né, a gente ter uma escala muito maior. Então, a indústria tem o seu mérito nisso também, porque já imaginou a consequência se nós não tivéssemos disponível tecnologia como essa, né? E dentro de exemplos, né, nós temos algumas situações ainda de Mato Grosso, né? A gente está vivendo aqui, né, Nicolas? E temos visto algumas questões que ainda estão são enigmas, né, para nós ali. E acho que isso é muito legal para a gente comentar, né? Aparece aqui no Mato Grosso e tem algumas situações como essa, não é mesmo, Nicolas? Professor, aqui no Mato Grosso, a gente já tinha havido alguns problemas alguns anos atrás, principalmente com a podridão da vagem e a quebra da haste, que depois ficou conhecido mais popularmente, né, como alguma das anomalias que a soja apresenta aqui no estado. E queria perguntar para o senhor como que o senhor vê isso e com esses produtos novos, principalmente com os biológicos e também com esses novos produtos que estão sendo registrados, produtos químicos, tanto como que a gente pode combater um pouquinho disso, né? E se há esse tempo que demora, que o senhor comentou, né, de 8 anos para um produto ser registrado, pode atrapalhar quando surge algo que precisa ser resolvido de uma maneira tão sistemática, uma maneira tão urgente no Brasil. Certo. Bom, esses problemas da podridão da vagem e dos grãos e a quebra da haste são problemas complexos. Isso é importante. E a gente sempre fala que para controlar, para encontrar as medidas adequadas para manejar adequadamente problemas como esse, a primeira coisa que é importante fazer é uma diagnose bem feita, né? É identificar a causa desse problema. Problemas como esse não necessariamente têm uma única causa, pode ser uma interação entre diferentes fatores. E é isso que existem vários grupos hoje desenvolvendo pesquisa. Para isso que existe a pesquisa. E a busca é saber, de fato, por que isso vem ocorrendo. Existem várias hipóteses sendo avaliadas. Uma delas é que essa causa seja devido a fitopatógenos. Já estão isolados alguns fitopatógenos do grupo Phomopsis diaporte, associados a esses tipos de problema. A mesmo coletótrico e outros fungos que podem estar associados. Mas existe a possibilidade de serem problemas ligados à nutrição, ligados a um clima mais favorável à ocorrência desses problemas. Então, nós estamos nessa fase de diagnóstico. E, ao mesmo tempo, já estamos testando algumas hipóteses, né? Então, nós sabemos, estamos avaliando a incidência desses problemas em diferentes genótipos, vendo a reação das plantas à aplicação de diversos fungicidas estão sendo feitos, e a data de semeadura. Então, existem vários fatores que podem nos ajudar a definir corretamente. O importante é que a gente encontre uma solução, que encontre a pesquisa tanto feita nas universidades, nas instituições de pesquisa, pelas próprias empresas, pelos próprios agricultores, a observação desses casos, aonde eles vêm ocorrendo, vai nos ajudar a começarmos a ter uma ideia mais clara de como nós vamos poder superar isso daí. E o homem, via de regra, ele tem conhecimento, ele tem base suficiente para encontrar soluções. A gente pega como a história, o grande problema fitossanitário da soja foi a ferrugem, que era um grande problema logo que ela entrou no Brasil. Com o passar do tempo, nós fomos aprendendo a manejar adequadamente, né? Então, hoje nós usamos
uma semeadura mais precoce, nós usamos variedades de ciclo mais curto, usamos o vazio fitossanitário, temos uma série de fungicidas que foram sendo avaliados, altamente eficientes, usamos mistura de fungicidas multissítios com fungicidas sítio-específicos. Então, certamente, nós vamos, através desse esforço dos diferentes envolvidos na busca de solução desse problema, nós vamos encontrar uma maneira de superarmos mais esse problema da agricultura brasileira. Ô, professor, isso que você está falando é muito aplicado, né, vamos fazer no dia a dia, porque se nós analisarmos, por exemplo, o cenário de Mato Grosso, né, depois de tudo que foi feito, né, como alternativa, como manejo integrado para você minimizar a ocorrência da ferrugem, ela já não é o nosso problema principal, ao contrário lá da região sul, ou região do Rio Grande do Sul propriamente dito, o Paraná, o Paraguai até, tem muito problema com ferrugem e continua tendo. Né? No Mato Grosso já não é bem assim, então a gente começa a ter doença muito de final de ciclos, então mancha-alva, antracnose que começa a aparecer. E no caso, né, especificamente quando a gente fala dessas anomalias da soja, salvo engano, parece estar regionalizado no Mato Grosso a princípio. Então, não sei se tem relatos fora do Mato Grosso, né, em relação à ocorrência, mas dá para observar que não é um negócio de baixa complexidade, senão todo mundo já tinha resolvido, mas que existe também uma inter-relação, né, do aparecimento desses sinais com algumas características, talvez, regionais. Então, talvez o material genético que está posicionado aqui, a origem, né, vamos assim dizer, o banco genético por trás das variedades que estão posicionadas no Mato Grosso, a questão do clima, a questão da semeadura. Né? Historicamente, nós tínhamos uma semeadura mais tardia no Mato Grosso, comparado ao que é hoje. Estimava-se que a melhor data para plantar no Mato Grosso, isso eu vou falar de 2014, que foi quando eu cheguei no Mato Grosso, falava assim, a melhor data aqui é dia 25 de outubro. Né? E hoje em dia, se você olhar o calendário, dia 25 de outubro, você já tem mais de 50% da soja plantada no estado. Você acredita que possa ter algum tipo de relação, né, de repente, todos esses fatores e consequentemente, é algo que é só que a gente vai encontrar só no Mato Grosso mesmo? Ou você acha que corre o risco da gente ver isso daí em outras regiões? Bem, o Mato Grosso é o principal estado produtor de soja do Brasil, né? E o que acontece aqui tem muito mais repercussão do que o que ocorre em outros estados que se cultiva a soja também. Mas existem relatos desses dois problemas em outras regiões do Brasil. Mas aqui no Mato Grosso é onde tem sido dado mais atenção, porque as áreas, a ocorrência aqui tem sido mais frequente que em outras regiões. E certamente tem a ver com isso que você está se referindo. Já estão mais ou menos mapeadas as áreas onde esse problema vem ocorrendo com maior frequência, e já existem muitos experimentos instalados aqui no Mato Grosso, realizado por diversas instituições, diversos grupos de pesquisa vêm trabalhando com isso. Desde a detecção dos patógenos, eventuais patógenos associados a esse processo, até mesmo a comparação de diferentes medidas de manejo que estão sendo comparadas à luz do conhecimento atual. Por isso que eu acho que em um tempo relativamente curto, nós vamos começar a ter resultados que nos ajude a ter uma ideia mais clara desse problema e que provavelmente tem um componente, como você falou, um componente genético. Existem algumas cultivares que, por suas características genéticas, estão com mais suscetibilidade a esse tipo de problema. E aí vai ser uma questão de posicionar cultivares menos sensíveis a esse problema naquelas regiões onde o problema vem ocorrendo com maior frequência. Excelente. Ô professor, vou aproveitar a ocasião, né, trazer uma situação interessante, porque quando a gente fala de manejo varietal, por exemplo, né, qual variedade vai ser posicionada no estado do Mato Grosso ou em outras regiões,
Existem também alguns produtores que relatam historicamente que às vezes uma semeadura mais tardia poderia trazer alguns benefícios, né, dentro de suas propriedades. E recentemente nós tivemos algumas atualizações, por exemplo, para o caso de produção de semente, que é o Mato Grosso também, olhar a Serra da Petrovina, por exemplo, é um importante polo de produção de semente. E existe, obviamente, algumas pessoas, nós já conversávamos sobre isso anteriormente, falaram assim, porque eventualmente alguns problemas de doença de final de ciclo que a gente tem, ou até mesmo a anomalia da soja, pudesse ser oriunda de sementes, né, produzidas em Semente salva. já vindo de semente salva, alguma coisa assim. O que nós podemos esperar desse mercado de semente? Porque o produtor em si ele tem o direito de produzir a própria semente dentro das suas especificações, dentro da regulamentação, mas também ele busca oportunidades de fazer uma semente melhor, de diminuir o custo, né, diminuir os riscos. O que nós temos de atualização relacionada a essa parte da produção, né, de semente on-farm propriamente dita, ou mesmo da produção de semente que vai ser comercializada, né? Esse é um assunto extremamente delicado e que merece uma discussão baseado em pesquisa, em conhecimento. Eu estive, juntamente com outros colegas pesquisadores, envolvido durante 3 safras numa pesquisa visando comparar a quantidade de ferrugem asiática da soja em semeaduras feitas em final de dezembro, comparando com semeaduras feitas em meados de fevereiro. Isso porque existe já uma experiência dos produtores aqui do Mato Grosso, daqueles agricultores que já têm conhecimento suficiente para produzir a sua semente própria. E eles sempre tiveram essa visão de que fazer a semeadura em fevereiro, que aparentemente, por ser mais tardia, deveria ter mais doença, tem menos doença. Então, nós montamos diversos experimentos. Totalmente contra-intuitivo, né? Imagina. Você falar para o cara que você vai plantar soja em fevereiro, ele acha um absurdo, né? Pois é. Mas existiam já agricultores que vinham fazendo isso. E nós instalamos diversos experimentos em várias regiões do Mato Grosso, em 3 safras consecutivas, fazendo em talhões grandes, fazendo a medição da ferrugem ao longo da cultura, comparando semeaduras feitas em fevereiro e semeaduras feitas em dezembro. E nós constatamos, em todas essas regiões que nós acompanhamos, que a quantidade de ferrugem é muito maior na semeadura de fevereiro, na semeadura de dezembro, do que na semeadura de fevereiro. Por ser maior a quantidade de ferrugem nas semeaduras feitas em dezembro, existe a necessidade de um número muito maior de aplicações de fungicidas, chegando a 8, 9 aplicações de fungicidas nessas semeaduras de dezembro. Enquanto que nas semeaduras feitas em fevereiro, por volta do dia 15 de fevereiro, a quantidade de ferrugem é menor. Com isso, o número de aplicações é muito menor e, consequentemente, a pressão de seleção para o surgimento de linhagens resistentes, que é a grande preocupação, resistentes aos fungicidas multissítios, a sítios específicos, é muito menor. Então, a nossa recomendação para esses agricultores que querem produzir semente própria de boa qualidade é que realmente a semeadura seja feita em fevereiro e não em dezembro. Isso aí nós discutimos com diversas autoridades, tanto do estado do Mato Grosso, como até a nível de Ministério da Agricultura, e nós convencemos esses tomadores de decisão de que essa semeadura feita em fevereiro, ela realmente ia produzir uma semente de qualidade, com menos tempo de armazenamento. Então, quanto mais tarde a gente semeia, mais tarde a gente colhe, e menos tempo essa semente fica armazenada para atender as semeaduras feitas a partir de setembro aqui no Mato Grosso. E, com isso, houve uma alteração na calendarização da semeadura. Então, hoje se permite no Mato Grosso que a calendarização permite que a semeadura vá até o dia 3 de fevereiro, que antes ele ficava restrito ao dia 31 de dezembro. E isso atendeu uma necessidade do produtor que quer
produzir a sua própria semente. Lembrando que existem regras bem estabelecidas, que não pode plantar soja sobre soja, que é uma área, só uma parcela da sua propriedade que pode ser utilizada e que essa semente é exclusivamente para uso próprio. Ele não pode comercializar essa semente. E daí o agricultor escolhe a cultivar que ele quer, ele vai ter a semente disponível no momento oportuno que ele quer. Então, eu acho que tem uma série de vantagens. Então, são essas discussões, esses debates feitos com muita serenidade que leva a avanços na agricultura, da gente poder confrontar ideias, mas sempre baseado na ciência e na tecnologia. Professor, então com essa mudança do calendário, minha pergunta é a seguinte: por que isso não foi feito antes, ou por que o pessoal tinha essa noção de que quanto mais tarde fosse plantado, pior seria? Por falta de experimento ou alguma coisa mudou na biologia da doença, no clima, nas próprias cultivares utilizadas? E sempre existiu essa ideia de que quanto mais tarde fosse feita a semeadura, maior seria a quantidade de doença, porque o inóculo que é produzido pelas culturas anteriores, ele vai começar a ser disseminado e cair nas lavouras que foram plantadas mais tarde. Mas isso tem um efeito importante, que é do clima, do ambiente. Quando eu faço a semeadura em fevereiro, a planta vai entrar no seu estádio reprodutivo num período do ano onde a precipitação é menor, a umidade relativa do ar é menor, o período de molhamento nas folhas é menor, então a quantidade de ferrugem é muito menor. Embora ela possa continuar recebendo uma carga de inóculo grande, o ambiente vai ser menos favorável. E a gente tem que lembrar, quando a gente tem que falar do triângulo da doença. Para dar doença, você tem que ter a planta hospedeira, ela vai continuar a mesma planta, você tem que ter o patógeno, é o mesmo, mas o ambiente vai ser menos favorável ao estabelecimento da doença. E, sendo essa semeadura feita em fevereiro, a planta vai estar na maior parte do período num ambiente menos favorável à doença, a severidade da doença é menor e, consequentemente, o número de aplicações necessárias de fungicida é menor. E junto a isso, nós estamos insistindo que todas as aplicações de fungicida sejam sempre feitas com a mistura de um fungicida sítio específico com um multissítio, para reduzir o máximo possível a seleção de linhagens resistentes, que isso, de fato, é um objetivo de todos os que trabalham com fitossanidade. Evitar o surgimento e a predominância de linhagens resistentes aos fungicidas sítio-específicos, que são altamente eficientes, mas que, se a gente não souber manejar bem esses fungicidas, eles vão perdendo a sua eficiência. Professor, isso já existe, na verdade, é só que a gente não observa e toma decisões de maneira arbitrária. Porque se você olhar, por exemplo, a produção de semente de soja na Lagoa da Confusão, por exemplo, no Tocantins, ela é feita numa janela diferente. Por quê? Porque lá está isolado, então você tem uma área que alaga, não é verdade? Você praticamente não tem umidade, a umidade relativa é muito baixa do ar, a temperatura é um pouco mais alta, favorece alguns tipos de doença, e isso já era feito. A questão é assim, só foi adaptado para uma outra região. Por exemplo, na Lagoa da Confusão, você pode produzir soja lá no mês de junho, em julho, você produz a sua soja para entregar. Inclusive, tem empresa sementeira lá que atua dessa maneira. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo é trazer algo que já era feito, só que a nível de Mato Grosso. A questão é que, possivelmente, é uma decisão muito conflitante. Existe um grande conflito de interesse, eu imagino, entre as empresas que comercializam semente. Existe todo um contexto por trás disso que também deve dificultar um pouco essas relações, e aí sim precisa envolver as autoridades, precisa envolver decisões baseadas em dados e não em achismo, para consequentemente ter-se uma posição definitiva ou até então definitiva em relação a essa produção, né? Exatamente. Inclusive, nós estivemos recentemente também visitando essa região da Lagoa da Confusão para se constatar esse fato, né? Realmente, o sistema de irrigação que é feito lá não permite a formação de água livre na superfície das folhas, e isso reduz bastante a quantidade de doença. Mas, mesmo assim, é um assunto polêmico, né? Sempre está em discussão essa possibilidade de produzir sementes nesse período do ano, que normalmente é considerado um período de vazio sanitário. Mas
a ciência tem que estar sempre presente nessas discussões para que as tomadas de decisão seja baseado na ciência e não em outros interesses. Excelente. Eu agradeço, professor, pela enorme contribuição aqui com o nosso videocast, né? Você que está assistindo e também ouvindo, né, essa conversa com o professor Menten. De fato, para nós trouxe muita clareza para alguns pontos que eram mais polêmicos, né? Então a gente ouve falar muito sobre está crescente o uso de defensivos agrícolas, né? Pô, mas que tipo? Né? Isso é melhor ou é pior? Falando aqui sobre a questão das anomalias, então o professor trouxe uma ciência por trás disso, que não é um fator isolado, que não vai achar a bala de prata que vai solucionar esse problema. E muitas das vezes a gente vê alguns pesquisadores trabalhando, vindo aqui no Mato Grosso, rodando nas áreas, atrás de soluções milagrosas. E muitas das vezes a gente não sabe o que está por trás. Tem muita gente que está pesquisando o produto, está fazendo às vezes o problema, né? E não sabe quem está por trás. Tem muita amostra que está sendo enviada para o laboratório, né? O professor está pesquisando, está lá por trás e não vai, e ninguém vai ficar sabendo disso. E também essa questão da temática sobre a produção de sementes, que é algo que eu acho que pouca gente sabe sobre esse recurso disponível, né? Que é a extensão dessa possível janela de plantio, né? Para uso próprio e, consequentemente, isso enriquece muito a nossa discussão. Então, no mais, eu agradeço vocês, né, por essa participação. Gostaria de avisar, né, o professor Menten está chegando, reforçando o nosso time aqui da My Farm Agro, está produzindo uma série para nós dentro da Farmflix e muito em breve vocês vão poder ter noções mais sobre o que permeia, né, toda a base da fitopatologia, do controle de doenças, né, e consequentemente vai poder alavancar a sua carreira no agro. Professor, muito obrigado pela participação, obrigado, Nicolas, pela companhia. Professor, como uma última chamada, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do professor Menten, como é que faz para entrar em contato contigo? Bem, eu fico lá na Exalc, mas quem quiser acionar através das mídias sociais, podem. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, tenho o LinkedIn, que estão à disposição de todos vocês. E estou sempre à disposição. Foi uma grande honra estar aqui com vocês. Espero que essas contribuições que nós tenhamos feito ajude a dar cada vez mais sustentabilidade ao agro brasileiro, particularmente aqui para o agro do Mato Grosso, que é o grande estado produtor do agro aqui do Brasil. Muito obrigado para você que acompanhou até o final esse videocast. Nos encontramos num novo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.